Shanti. Muchas gracias, María Paula. Para mim também é um prazer estar com esse grupo seleto de Baba. Que afortunados que somos, ¿no? Em pleno jueves, 10 de la mañana, tendo uma classe em jueves. ¡Wow! Sim, muito entretenido, porque quando Cláudia me escreveu, invitando a esse encontro, dije, ai, passa-me um tema. E lhe contestei, prefiro que vocês mesmos elijam os temas. Aí depois ela contestou de novo, não, melhor mesmo que tu elijas, já dá-me umas horas. E fui fazer outras coisas, não? Essa vida é tão cheia de fortunas por todos os lados. E chegou a hora, como que não me venia nada, e apareceu aí na pantalla, a fortuna da experiência. E falei o tema, pero em realidade foi uma oportunidade, uma fortuna para revisar esse tema, minha própria consciência. Então, muitas graças por la invitação. E vamos explorar, então, essa maravilha. Uma primeira fortuna é que temos essa experiência prática, não, de estarmos juntos agora, assim, de la maneira mais sencilla possível, assim como com um toque de internet e já estamos, não? Isso é parte. É bueno sempre recordar isso, não? Que a fortuna não está já adelante na idade de ouro, empieza acá, já começou. Então, como perguntar a mim mesmo se estou consciente, se estou celebrando que a hora é, não? Baba está aqui, Baba não vai estar allá, mas já estão os logros, não? E então, se fora, em minha experiência personal, vocês podem pensar aí, se for a classificar, não, em uma ordem, qual a experiência de fortuna mais grande que vem de Baba, essa coisa tão pequena e que llena nossa consciência diariamente, quando Baba diz, dulces hijos, há muito perdidos e agora encontrados. Sentem essa intoxicação vocês? Põe sua manita aí para ver quem tem essa primeira experiência, no, que todos os dias, Baba diz, dulces hijos há muito perdido e agora encontrados. Não é possível que é só a Maria Paula que tem essa intoxicação. Muito bem, não? Porque isso é como básico, não? É como que uno desperta completamente se não despertou aún, não? E entrando um pouco nesse tema, dessa expressão de estarmos perdidos, para alguns de nós, a jornada, não, foi tão profunda, tão marcante, que incluso depois de haver encontrado Baba, passa vezes, não? Que uno se percebe fazendo esforço para sentir-se digno, para sentir que merece a fortuna de pertencer a Baba, não? Então, esse é algo interessante que estou observando. Vocês podem pensar também se lhes passa isso às vezes, de todavia sentir que, de uma certa maneira, está perdido, não? Houve um tempo em minha vida que eu sonhava, era super raro, e perguntava para mim mesma, escrevia para Baba, por que tenho esse sonho? Era um sonho onde em algum momento eu não sabia como volver, não sabia como volver à casa, onde estava a minha casa, de novo e de novo. E senti que era isso, não? Uma coisa tão enraizada, tão profunda, que às vezes como tira hacia dentro, não? Na memória. E, por outro lado, também como na consciência que está assim como semi-congelada. Não, há partes onde uno está vivendo, celebrando, está consciente de isso, não? Como, por exemplo, na Merit Vela, na Murli, e isso está aí, estamos sentindo isso, pero há momentos em que uno queda como um pouco aborrido com a vida Brahmi, não? Escapa a experiência de que sou uma alma afortunada, tenho muitas fortunas espirituais, não? Pero isso a vezes como que
se dorme, se congela em alguns blocos e nós outros nos vemos como buscando. Não? Isso é uma listita aqui das possíveis coisas onde uno intenta extrair a experiência de algo que já tem. É muito entretenido como te imagina que tu vai à cidade, não, e vê essas tendas, entre comillas, super atractivas, de muitas coisas, pero uno olvida que o closet já está cheio, que eu já tenho tudo o que necessito aí, pero sou como atraído a isso, como uma ilusão. Ponto muito interessante. Agora é temporada de Madova. E todos queremos ir a Madova. Sabemos a importância de Madova, não? A maravilha de Madova. Pero que isso não seja como uma âncora onde estou segurando, buscando que allá vou a experimentar. Levar a experiência comigo, viajar disfrutando é doblemente bueno, não? Ou às vezes organizamos retiros, participamos, viajamos a outros países, sempre querendo ter experiências. E isso está bueno, incrementar a experiência, aprender mais, pero não entrar nessa limitação, não, de que necessito alcançar, já hemos alcançado. Vem a visita de um sênior, não? Uno pensa, e agora sim, eu escutei que essa alma é muito poderosa, assim que vai me dar alguns tips, pero já está, não? O amor de Baba é completa, toda a rotina de Baba é completa, não? E estamos vivendo com almas afortunadas. E dentro desse contexto, eu comecei como a explorar isso na lista, como verificando, não? Quando passa algo que me escapa, essa intoxicação da fortuna, de experimentar, que és, onde és, que tipo de sanskars tira, não? Esse tesouro de minha consciência. E uma das coisas que senti, quizás vocês possam apontar outras depois, é que quizás, isso que Baba mencionou na Murli hoje, não esteja seguindo o passo a passo as diretrizes de Baba, não? Que Baba chama de Shrimat, porque uma coisa é seguir assim como um robô, um robô anestesiado, esse que vai para já, vai para cá, vai para já, não? E disse que está vivendo, mas não aparece, não vibra, não? E a maravilha é estar aí como um bailarino, como uma bailarina, vibrando, sentindo, esparcindo essa energia. E isso nos dá essa experiência prática, não? E quando estamos passando por isso, uma das coisas que eu vejo nas diretrizes de Baba, nas sutilezas, não? Que não é solo isso de seguir, não? Pero vivenciar. Hoje Baba dizia das horas matinais, que são as principais, não? Pero não só sentar, sino que há que generar novidade, porque Baba é como um faro na nebla. Quando há algo na nebla, assim, de maia na consciência, uno não logra ver ele que está frente a nós outros. Então, com a companhia de Baba, com essas diretrizes entendidas, amadas, uno logra avançar, incluso mientras as coisas estão se processando dentro de nós outros. É normal, e isso vai até o final. Isso é o que nós outros todos aqui experimentamos. Não é como uma contradição. Quando Baba diz, mientras mais avança, mais sutil é a tempestade, mais Maya viene. Então, se uno pode desanimar, então não avanço, me quedo por acá. Pero não. E mientras mais avançamos, mais Maya nos ataca, mais fortes nos hacemos, não? Pero é todo um processo que vamos aprendendo, não? E dentro desses contextos, como é que nós outros podemos fazer para desfrutar isso, como disse Baba, não?
E recordei que muitas vezes Baba menciona isso, especialmente em Las Murlis Aviactes, ele disse, hijos, experimentem com o conhecimento, experimentem com as virtudes, com yoga, com as relações com Baba, não? Com a fortuna do tempo. Então, como que fui me detenendo um pouco em cada um desses para experimentar e compartilhar com meus irmãos queridos aí, que estão aí, sendo de Colômbia, de onde sejam, estou vendo a Selma aí, estou vendo a Motis aí, entre outros. Então, quando experimentamos a fortuna do conhecimento, vai mais allá da informação. E a fortuna do conhecimento, para mim, está muito conectada a isso que Baba disse de ser todo conhecedor. O todo conhecedor é mais que a informação quando logramos reconhecer Maya à distância. É como uno já identifica o olorcito de Maya na atmosfera, a vibra de Maya, não está aparecendo aí na forma de desejos, insatisfação, etc. Não? Então, essa experiência de que o conhecimento é uma grande fortuna, mas não para quedar no quaderno, não para quedar no livro, sino que tenho que trazer isso uma e outra vez para fora, não? E desfrutar desse conhecimento, utilizar para mim, utilizar para outros, não? Quando algo funciona na prática, então uno pode compartilhar isso com a autoridade da experiência e incrementa, não? Por isso que temos essas oportunidades, como a hora de escuchar, de compartilhar, de incrementar os tesouros internos. E quando experimentamos com yoga, são muitos logros também, são distintos logros, poderíamos fazer aí uma lista, mas a mim me vem isso de que ayer, penso que foi numa classe de mama que ela dizia, não, que estar cerca de Baba, ou foi na bendição, já não recuerdo, mas foi ayer. Que temos que segurar na mão de Baba com essa mão de la fé, pero firme. E firme significa que tenho essa percepção, esse olho aberto, que estar com Baba não significa que as águas estão paradas. Ao contrário. Baba, o oceano do conhecimento, está constantemente movendo a energia. E dentro desse contexto, escuto muito, não? E sinto e percebo que muitas vezes uno menciona em las conversações, uau, quanta coisa está sucedendo no mundo, todo que Baba falou e um pouco mais está aí, claro. E minha sensação é que isso está saindo de dentro de nós, está saindo, porque há que vaziar toda a basura. Então, o que não logramos queimar através desse poder de yoga para fortalecer essa estrutura interna da consciência, isso hace com que sale, não sale as enfermidades, sale os insetos. Foi babadista, muito cheio de insetos, de debilidade, não? Então, o yoga é uma fortuna que se experimenta como criando uma consistência nesses pilares internos de nossa vida com Baba, de nossa conexão com a Yagya. Coisas passam, vão continuar passando, e nós outros temos que seguir avançando, avançando, não importa o que suceda. Então, isso é dichoso saber, não? Em algum momento eu escutava em Chile que as pessoas diziam, ui, vino a pandemia, vino o estalido social, e os Brahmakumaris estão sempre sorrindo, o que lhes passa? Dizer que a vida é tão nutritiva que uno sabe que estão passando coisas, uno não é indiferente, não temos essa compaixão
porque incluso passamos por el processo. Sin embargo, essa conexão com Baba e os logros, a fortuna que já foi alcançada, permite que o ser sonreia. Sorri porque, paralelo ao caos, estamos na melhor das melhores companhias. Estamos vivendo algo tão dulce que pode anestesiar esse amargor. Pero vamos avançando. Então, como puedo experimentar essa fortuna através das virtudes? Há muitas maneiras. Pero o que mais experimento ultimamente, é isso de levar puestas as gafas, de ver as especialidades, porque a vezes uno tem gafas, pero está com um hilo e está colgado aqui no pecho, olvida de poner, não? Ou deixa em um cajón e começamos a buscar, viu mi lente por allá, viu mi lente por acá, perdi a lente. Então, entre nós outros, não? Temos muitas virtudes e também muito trabalho para ser. Há muitas debilidades para transformar. E se não levamos essa mirada virtuosa, bem instalada, o chip aí bem alojado internamente, começamos a ver coisas, não? E isso não permite experimentar a beleza de nossa família, onde cada Brahmin é mais hermoso que outro. Pero com esse Brahmin tem uma conta kármica tremenda. Pero que não impida de ver que essa alma foi elegida por Baba. A mirada de Baba caiu aí. Então, eu percebo muito que a fortuna das virtudes me leva a experimentar essa flexibilidade, essa dulçura em las relações. E a fortuna do tempo nos permite experimentar, como dizia, às vezes há pouco dessa anestésia interna, que não logro ter experiência, há que verificar. Não? Temos que dar uma verificada na gráfica, nossa conexão com as pessoas que convivem com nós, minha relação com o passado também, não? Verificar como está o coração, não? Se está limpo, se é grande, esses pequenos detalhes. E essa experiência única de experimentar que temos a fortuna do tempo. Muitas vezes não tem tanta coisa para ser, e Baba diz, ustedes são aqueles que têm mais tempo, não? E Baba divide nossos tempos, e uno não vê como Baba logra essa matemática, não? Tão prática, mas é verdade, não? E dentro de isso, ser Trikaudashi é uma prova de que estamos vivendo, experimentando a fortuna do tempo. Há algumas semanas eu estava praticando isso. Eu quero ver na prática, experimentar como o dia de hoje, jueves, é melhor que foi miércoles. E como o dia de viernes de manhã vai ser melhor que o jueves de hoje. E funciona, é incrível, não? Porque incluso se passa algo no meio desse dia melhor, ele é melhor porque abriu uma nova ventana. Quizás uma ventana de percepção, uma ventana de aprendizagem, de fortalecimento, pero não quedar atrapado nessa cena, não permite ver o restante do dia, não? É um dia largo. E isso é não perder mais tempo, não desperdiciar mais. Sucede e passa, e continuo vendo o que tenho, o que já tenho. E, por último, que não é o último, pero podem considerar isso, é importante, é a fortuna de la experiência de ter éxito em las relações. As relações com os Brahmins, as relações com as pessoas que são contactos, amigos, etc. Se recebe tanta cooperação. E em relação a essa família maravilhosa, é esse poder de la melhor companhia.
Solo quando tu pode, em algum momento, sair um pouco desse contexto, seja para serviço, ou mesmo quando uno faz um viagem, não? Que se um dia viajando, uno já sente a diferença de la vibra, de las conversaciones, de los contenidos, hace tanta diferença. E isso é uma experiência sublime, porque se não experimento a fortuna de la companhia de essa família aqui, então para que idade vou? Porque a idade de ouro é vida familiar, a idade de plata é vida familiar, porque na confluência é a experiência de vida familiar. Hoje vamos de uma murli sobre isso, não? Que não há que escapar-se. ¿Por quê? Porque aí estão as provas e os logros. ¿No? Cada Brahman é uma mina de tesouros, considerando que devemos as gafas. Isso é muito importante. E depois listei, que poderia ser a primeira, mas deixei para o final, que é a fortuna de experimentar todas as relações com Baba, que não vai faltar a oportunidade, não? E há coisas tão entretenidas que uno nunca viveu nesse nascimento, quizás não vivi nem no passado, pero não sei como vocês experimentam, depois quero escutar como brota essa criatividade, assim, quase que automática quando estamos, não? Ayer eu tive uma tarde bem intensa aqui em Costa Rica e hoje por la mañana me tocava o Bok e também la Murli, não? Então, assim, quando eu sentei para oferecer para Baba, estava assim como, necessito me concentrar. E logo senti assim que eu estava patinando com Baba, não? Em um lugar, uma cancha, não sei como se diz, de hielo na pista. E era tão dichoso e rico sentir que Baba estava me segurando, porque eu não sei patinar. E era tudo liviano e agradável, e não era só na imaginação, era a experiência de la companhia, de la energia viva de Baba. Então, às vezes, uno experimenta, não? Às vezes, não, necessitamos experimentar mais, não? Baba em todas as relações, incluso nessas que uno não tem muita experiência, não? Baba como meu filho, eu como madre de Baba, é muito entretenido, não? E toda a lista que nós outros conhecemos, a mim me permite, e já he logrado algumas coisas com isso, conquistar o apego. Porque uma das coisas que rouba minha fortuna de libertar interna é essa atadura. Não? E quando experimento essa conexão vivente com Baba, a fortuna da experiência da segurança. A segurança que essa é uma relação consistente, completamente basada no entendimento. Não é só assim uma coisa lúdica, não, de bailar, cantar com baba, baba, não. É um ser real de verdade, não está na forma física, e isso é aún melhor, não? Porque mantém mais firme esse sentimento para avançar. Então, isso foi o que pensei em compartilhar. E, por último, alguns tips que podem ser úteis para desenvolver mais a capacidade de experimentar o que já temos e que, às vezes, olvidamos e continuamos como na Bhakti, não? Buscando e tentando. Há sempre mais para aprender. Há sempre mais para experimentar. Pero já puedo hoje, agora, aqui, onde cada um tem. Pero estou no trabalho, nenhum problema. Não, Baba é o homem de negócios, ele está aí com nós. Baba é invisível, então muitas coisas podem passar, não? De logros nesse momento. E para intensificar essa experiência, a primeira coisa que listei aqui é revisar a lista de logros. Eu imagino que vocês têm, eu tenho uma aí muito cerquita na peça, e às vezes, dependendo de como vá,
el día o el clima, yo la colgo ahí frente a mí, no escritório, na cozinha, onde eu esté, e revisa tu lista de logros, que Baba sempre nos aconseja ser, não? Incluso, às vezes, te propõe, não? Vou listar 100 logros, vou listar 21 logros, e isso faz com que essa energia se mueva em nossa consciência. A experiência de que sou afortunado e puedo disponibilizar dessa fortuna. Então, se o primeiro revisar a lista, o segundo que puse é valorar. Valorar todo o que temos, ser cuidadoso, depositário com tudo isso, generar novidade, não? Como às vezes é necessário mover as coisas físicas de lugar, de posição, porque senão entra uma coisa tão cansadora, uma rotina tão grande, não? Pero claro que o lugar onde mais temos que, como se chama, ornamentar, decorar, é internamente, é nossa consciência. E isso de criar, não? Motivação, novidade na meritivela, na meditação antes do amor, no traffic control, quando estamos caminhando, donde seja, isso é como valorar, cuidar essas coisas que Baba nos regalou, não nos confiou. E o último, que pode não ser o último, pero deixei aqui na lista, é isso de compartilhar com os demás. Não? Que é o que estamos fazendo aqui, como disse no início, depois que dei o tema lá, Cláudia, eu pensei, que isso, eu? Por que pus esse tema? No que vou falar? E em los últimos dias eu estou vivendo isso e falei, vai ter que experimentar para poder falar, vai ter que ir mais profundo e quizás não dar o tema tão rápido sem pensar, só que agora já foi o tema. Então, para mim foi uma experiência, está sendo muito, muito hermosa, de como, às vezes, incluso um engano pode ser transformado em algo tão novedoso para uno estar aí. Então, minha experiência, imagino que vocês também, quando estamos compartilhando o conhecimento de Baba, os logros de Baba, é como quando antigamente, aún hoje, não, alguns usam, estávamos projetando imagens, não, na muralha para explicar. E quando uno projeta e vê as coisas, isso ativa nossa experiência internamente. Então, cada vez que estamos compartilhando, estamos entregando riqueza espiritual e estamos intensificando a experiência. Não é como quando você está servindo um tole para alguém e a pessoa disse, e tu não vas comer o tole? Então, comparto e também experimento como isso retorna para mim. Então, se essas três coisas, revisar, valorar, compartilhar, aumenta a experiência de nossa fortuna espiritual, que é a primeira da idade da confluência e que está determinando todas as fortunas, idade ouro, plata, incluso hasta o final da idade de hierro. Antes de chegar a Baba, se observamos bem, aún teníamos experiências e fortunas que faziam com que nós outros não estávamos satisfeitos com as coisas. Por quê? Porque sabíamos que existe mais, há mais para experimentar, há mais para saber. Então, querida família, para não cansá-los, que já escutamos muito na aula de hoje, era isso. Se há alguma pergunta, alguma experiência, eu feliz de compartilhar o que pueda. Então, a ver por acá no chat se tem algo. Aqui diz que está hermoso, pero não passa nada de nenhuma pergunta. Então, pergunto para vocês que estão aí ouvindo. Alguém pode pôr a câmera, sacar o micrófono e aproveitar. Hello?
bien, tiene las posibilidades de siempre, ¿no? Que las almas están pensando, refletiendo, o si ellas están muy silenciosas, quizás no llenó nuestra expectativa. Pero de mi parte, lo compartí y quiero saber si hay algo más para acrescentar. Pero aún no alcancé el estado de la telepatía completa, así que necesitan abrir sus micrófonos. Om Shanti, bueno, está esperando no interrumpir. Hermana Hola Teresa. Sandra, Om Shanti, gusto Shanti. verte. Igualmente, hermana, qué hermoso. Entré tarde, pero me encantó ahorita el punto que dijiste acerca de la experiencia del título. No lo pensé, no que fue así tan rápido. Y me llegó mucho porque ahora que compartías esto acerca de cómo hubiese sido más fácil pensarlo y luego como que experimentarlo para poder compartir, ¿sí? Me llegó tanto porque hace un tiempo atrás estaba pasando una situación un poquito fuerte, ¿sí? Me acuerdo que con clases con Didi, en una ocasión, Didi, bueno, siempre pregunta, ¿no? ¿Están todos bien? Y yo quería Sí. decir, no, no estoy bien, Ah, pero sentía que tenía que decir que sí estaba bien. Entonces yo decía que sí, y el decir que sí realmente fueron bendiciones que ayudaron y me sentía bien, ¿sí? Luego nos tocaba dar los cursos o meditación para el público y teníamos unos temas y yo decía, wow, pero aún no me siento capaz, estoy pasando un conflicto interno, por así decirlo, ¿no? Entonces, me encantó porque mientras, como decías, mientras lo observo, mientras lo practico, también lo estoy llevando para mí y también hay esa ayuda, ¿no? Ahora ese día eh, que tenemos que prestar atención para el ser, pero también para servir. Entonces, era increíble como en tu experiencia, pues también la pasé, ¿no? Y me dio tanta emoción escucharte ahora, hermana, porque va a decir a ustedes, cuando les hacen falta alguna joya, ustedes donándola la van a recibir. Entonces, al experimentar esa, como tú compartías, ¿no? Esa experiencia de, de mientras ibas donando, ibas dando, también ibas recibiendo y eso iba contribuyendo. Gracias, hermana, hermoso. Om Shanti. Om Shanti, gracias por estar, Sandra. Gracias, Teresa. Tenemos por aquí una pregunta. Si podrías, por favor, compartir una experiencia concreta en la que sentiste que tu vida Brahmin fue una fortuna o es una fortuna. Son muchas experiencias. Wow. Sí, una experiencia marcante, me recuerdo que en algún momento en Brasil, estaba Sister Mohini también, y yo estaba con un problema, con una enfermedad bien delicada, y me sentía assim como não, como vou dizer, que não estava produzindo o suficiente para quedar no centro, não? Está no centro principal, que alguns conhecem, que é muito movido, muito movido. E eu sentia que não estava logrando acompanhar de estar bem mientras hacía as coisas. Um pouco que a Sandra falou, não? Está hablando de algo que não experimenta, não? Está hablando para o público sobre felicidade, pero não está desfrutando em felicidade mientras hace. Eu escutava a minha própria voz, então sentia comigo mesma, está falso comigo mesmo. Então eu quedei pensando, o que hago, não? Porque não dá para imaginar, eu sabia que eu não podia quedar-me allí sem actuar. Essa era a situação, não? De los hermanos maiores dizendo, não, pero aqui não tem como estar que não seja nessa posição que está. Eu pensava, então, para onde vou que tenha como estar cerca do centro e fazer miles de outras coisas que há, pero que não seja esse ritmo, não? E essa posição tão elevada desse momento.
Não era uma coisa de dúvida sobre Baba, pero era como mover-me dentro de um campo em relação a ir a um outro espaço mais tranquilo nesse momento, mientras cuidava da saúde. E não me venia, não? Então, pensei, vou à casa de uns de los hermanos Locke temporariamente. E aí fui falar com Sister Mohini, eu nunca esperei isso, não? Porque uno espera que vai levar como um tirão de orelhas. E ela foi tão amorosa, ela disse, sabe que é melhor não ir à casa de los Locke, porque vai preocupá-los isso. Eliges para qual centro queres ir temporalmente e vamos te enviar a esse lugar. E era assim como que eu não esperava isso, não? Pode ser que outros esperassem para mim, não era como assim, como se Baba dissesse, já, eu estou aqui, não tem que separar de lugar físico, porque a fortuna é tão grande que não é só a companhia de Baba, é um direito da alma. Quando estamos seguindo as instruções divinas, essa é uma relação viva, é nossa família. Se eu estou bem, se eu não estou bem, se estou enfermo, se estou maiado, eu hago parte. Desde que eu esteja dentro do contexto e sigo adelante, sempre, eu não posso ter esse pensamento, como Baba diz, de separar, porque estamos criando na vida agora para seguir no futuro, não? Como Baba diz, inabalável, inabalável. Essa penso que foi uma das vezes, entre outras, que foi uma experiência uá, mi fortuna, uá, não? Mais allá do que pueda passar com o corpo, com a alma. Om Shanti. Qué maravilla, qué experiencia tan poderosa, nos inspiras a todos. Y una pregunta también personal, ¿cómo hacer para que uno siga acumulando, incrementando la fortuna propia? Cuando en muchos casos, y seguramente muchos de los Brahmins que nos están escuchando, en mi caso también, no alcanzamos a interactuar directamente con las dadis, con las didis, con esas almas poderosas que realmente tuvieron, ¿no? Esas experiencias poderosas y esa gran fortuna de convivir con Brahma Baba, con Mama. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa felicidad intensa que es esa intoxicación por esa fortuna que cada uno de nosotros nos corresponde? Que linda pergunta. Mira, mi sentimento, eu tive a fortuna de conhecer as dades, com exceção de Didi, porque quando eu nasci, Didi recém tinha partido, pero a la vez, de acordo com minha história, eu nunca tive cercania física com as dades, não? Uno, porque não hablo inglês nem hindi, e o rol onde eu estava, que me dava muita intoxicação, não era um rol de uma posição de ter oportunidades, de estar com elas em Madhuban quando elas chegavam. Pero era uma coisa assim como tão mágica, porque quando venia Dadi, ou quando venia Dadi Prakashman, quando venia Sister Jayanti, eu me sentia tão cerca de elas, sem ser fisicamente cerca. E não entendia muito, não? E um dia, rumiando comigo mesmo e com Baba, eu disse, Baba, por que me sinto cerca se todo mundo tem a oportunidade de sentar com elas, de fazer perguntas, não, de sair com elas, e eu estou aqui fazendo toles, eu estou aqui levando lá água e etc., não? Preparando o ambiente, cozinhando. Então, como é isso? Será que estou me iludindo? E foi super claro para mim que ele que cria a cercania é que nós outros estamos fazendo a mesma coisa que elas. Estamos alimentando o fogo sacrificial da yagya. Não é físico, porque muitas pessoas têm oportunidade de estar fisicamente e às vezes não valoram, não? Então, eu sentia isso e em algum momento também tive essa experiência de não sentir cercania, porque o coração não estava aí, não? Como disse, quando passei esse momento de enfermidade, uma dúvida interna, é como estar presente e não sentir, porque tenho que estar aí com a fortuna completamente, corpo, riqueza, tempo, energia, com Baba.
Não funciona isso de estar como aislado, separado. Pertenência é pertenência espiritual e física. Não me gusta muito quando Baba hace isso claro. Entrega não é só em pensamento, entrega não é só material. Todo tem que estar incluído. E nisso tu entra na mesma frequência que eles. Estou fazendo o mesmo, estou pensando o mesmo, hago a mesma meritvela, escuto a mesma murli, quero ir para o mesmo lugar e estou com a mesma fonte de energia. Isso me ajuda muito. Wow, qué buena respuesta, muchas gracias. Realmente eso nos inspira mucho. Y solo quería añadir que hay un libro en la Biblioteca del Rosario Hispano que se llama Otorgador de Fortuna. Y yo lo leí y realmente para mí, que no alcancé a interactuar con las daddies ni con las didis, pero realmente me llenó de mucha intoxicación y uno llega a conocer mucho la yagya. Si lo quieren, entonces me pueden escribir o pueden preguntar también, o si tienen el acceso, si recuerdan el acceso al Rosario Hispano, a la biblioteca, ahí está el libro, se llama Otorgador de Fortuna. Super. Así que muchas gracias. Por aquí tenemos otro comentario. No es una pregunta, pero es solo un comentario. Muy lindo tema, experimento y comparto. Y en la Murli de hoy nos recuerda la ley del karma, no llorar por el sufrimiento, Dios nos da felicidad y quemamos los errores con el recuerdo. Sí, foi muito bueno o amor de hoje. Baba foi muito claro, não? Amoroso, pero clarito. Cumpla sua parte, porque eu estou cumprindo a minha, não? Não é um tema de chorar, reclamar. Sim. शांति की शक्ति से शांति जग में ला